corremos o risco de sermos hipócritas enquanto oramos? Esse é o tema que nós vamos abordar a partir de agora. Nós corremos o risco de sermos hipócritas enquanto oramos? O Senhor Jesus, ele nos fez uma séria advertência em Mateus capítulo 5, versículo 6 em diante, né? Lá ele diz o seguinte: e quando orardes, não sereis como os hipócritas. Então aqui está a advertência dele. Quando orardes, não sereis como os hipócritas. Bom, essa advertência não era sobre como orar, nem sobre a maneira correta de orar, mas era sobre o que evitar na oração, tá? E o que é que nós devemos evitar na oração? Bom, o Senhor Jesus disse que devemos evitar a hipocrisia. E veja que essa advertência, ela nos ensina três coisas. Primeiro, ela nos ensina que todos os crentes genuínos, eles oram. Porque, veja que o Senhor Jesus diz assim, olha, quando orardes, ele não disse assim, se vocês orarem, né? Ele diz, quando orardes. Então ele já está pressupondo que nós vamos orar. Então ele não está aqui imaginando que existe a possibilidade da pessoa que é crente de verdade não orar. Não, ele está imaginando que todo cristão genuíno é uma pessoa de oração, né? E por isso ele diz assim, então, quando vocês orarem. Em segundo lugar, nós aprendemos que os hipócritas também oram, já que ele faz a advertência, né? Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. E em terceiro lugar, nós aprendemos que é possível, se nós não tomarmos cuidado, é possível sermos hipócritas enquanto oramos. Bom, mas aí o que é um hipócrita, né? Se eu tenho que evitar a hipocrisia, eu tenho que saber o que é uma hipocrisia, né? Se eu não posso me assemelhar aos hipócritas quando eu oro, o que é um hipócrita de verdade? Veja, a palavra hipócrita, ela vem da palavra grega hipócrites, e que significa ator. Então, os hipócritas eram os atores na época do Senhor Jesus. Havia um teatro lá, entre os gregos, era muito conhecido o teatro, né? E os atores gregos, eles costumavam usar uma máscara para poder retratar de forma exagerada o seu papel, né? E por razões óbvias, o termo passou a ser usado para definir qualquer um que fingisse ser o que não era. Isso porque o hipócrita grego, ele usava máscara para esconder a sua real identidade, até para preservar a identidade, né? Então eles usavam uma máscara. Hoje em dia, os atores, eles não usam máscara, né? As pessoas encenam novela, filmes, não usam máscara, né? Mas na época eles usavam máscara para esconder a sua identidade, para não saber quem era a pessoa realmente, né? Assim ele poderia desempenhar qualquer papel sem ninguém saber quem ele realmente era. Então o hipócrita, o ator, ele nunca mostrava a sua identidade em público, mas somente o papel que ele desempenhava. Raras vezes acontecia, e por alguma razão, né, caía a máscara do ator, do hipócrita, né? E aí, por vezes, ele ficava numa situação muito vergonhosa e em maus lençóis, porque aí ele tinha que revelar sua verdadeira identidade ao público, né? E isso sem poder esconder quem ele era.
Surge daí então a famosa frase, né? A máscara caiu. E aí a pessoa geralmente ficava numa situação muito vergonhosa. Bom, o hipócrita então é alguém que vive de aparência, que esconde a verdadeira identidade e suas reais intenções. A pessoa que é hipócrita mostra para as pessoas ao seu redor a aparência de uma piedade e uma espiritualidade que ela de fato não tem, tá? Por isso, o hipócrita é comumente chamado de dissimulador, impostor. É muito difícil identificar o hipócrita de verdade. É muito difícil. Porque o hipócrita ele se esforça muito para manter as aparências. E somente na intimidade que ele se revela, né? É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as aparências, porque é bem conhecido o ditado que diz que as aparências enganam, e de fato as aparências enganam, né? Veja, como é que os hipócritas oram? Porque, como nós já dissemos lá em cima, né? Lá em cima já, anteriormente, os hipócritas eles oram. Então, a gente não pode pensar assim, quer dizer que a pessoa só ora se ela for crente? E algumas pessoas até se assustam, né, quando a pessoa diz assim, olha, um hipócrita ele ora mesmo também. Então, nem todo mundo que ora é sincero nessa oração. Algumas pessoas oram com hipocrisia. Então, veja, os hipócritas, eles oram, tá? Agora, como é que eles oram? Aí vem Jesus vai falar da diferença da oração do hipócrita, tá? Para a oração do crente genuíno e vai mostrar como é que eles oram. E nós precisamos tomar cuidado, prestar muita atenção sobre como eles oram, para a gente evitar, certo? O texto diz assim, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Então vejam, os hipócritas, eles gostam de lugares e de posições proeminentes. Ou seja, lugares e posições que lhes permitam ser vistos pelas pessoas, que lhes permitam ser notados por outras pessoas, né? Porque o desejo do hipócrita ao orar não é falar com Deus, não é desfrutar da comunhão com Deus, não. A intenção dele é aparecer diante das pessoas, é arrancar das pessoas elogio por suas orações muitas vezes muito bem elaboradas e pelos lugares nos quais eles gostam de estar. Os hipócritas gostam de esbanjar e de tornar o mais público possível suas boas ações, as suas boas práticas, o bem que fazem ao próximo, né? Obviamente o Senhor Jesus não está aqui proibindo orações em público, tá? Nem orações no templo, uma vez que ele mesmo orou em público e também orou no templo. Mas a advertência dele aqui é com a tendência de um hipócrita de querer aparecer, estar em evidência, de querer ser notado e desejar sempre elogios das pessoas e fazer de tudo para ser visto e de arrancar elogios. Ele faz da oração dele um palco, um espetáculo, para que ele seja aplaudido. Então, veja que o problema do hipócrita está mais na intenção do que na forma, né? E a intenção vai influenciar o exterior, mas o problema mesmo está mais na intenção, ou seja, a intenção dele é aparecer. A intenção dele não é desfrutar da comunhão com Deus. É por isso que é dificilmente um hipócrita ser uma pessoa de oração mesmo individual. O hipócrita gosta mais de orar em público. Bom, nós temos um exemplo de um hipócrita orando lá em Lucas, capítulo 18, né, do versículo 9 ao 14, que registra a parábola do fariseu e do publicano, tá? Nós temos lá nessa parábola, Lucas capítulo 18,
do versículo 9 ao 14, parábola do fariseu e do publicano. Veja que lá registra que são dois homens, tá? Que vão no mesmo lugar, que é o templo, no mesmo horário, com a mesma intenção, buscar o favor de Deus por meio da oração, né? E Jesus já começa a parábola dizendo o seguinte, que essa parábola ele estava dirigindo a alguns que confiavam em si mesmos e por se considerarem justos, eles se consideravam justos. Então, por causa disso, eles desprezavam os outros. E aí segue a parábola, e aí registra no versículo 11 a oração do hipócrita, do hipócrita fariseu. O texto diz assim, o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha só, né? A quem ele se dirige? Exteriormente parece que ele se dirige a Deus, né? Que ele diz assim, ó Deus. Então, aparentemente ele está se dirigindo a Deus. Porém, interiormente, lá no fundo, lá no coração, realmente ele estava se dirigindo para si mesmo. Ele é o centro da oração, não é Deus o centro da oração, é ele. A oração para ele é uma projeção dele mesmo. A única vez que ele menciona na sua oração Deus é quando ele diz, ó Deus, né? O restante é só elogiando a ele e ao mesmo tempo condenando os outros, né? Não há arrependimento na oração dele. Não há confissão de pecado, não há noção daquilo que ele comete, mas apenas elogios daquilo que ele faz de bom. Olha, jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. O hipócrita, ele só gosta de orar em público, ele não gosta de orar em particular. O hipócrita não tem vida de oração. Tá? Isso eu estou falando da intimidade, né? A vida dele de oração se resume nas orações que pessoas possam ver. Ele precisa de público. Então é essa a tendência que o Senhor Jesus quer nos adverter e que nós evitemos na nossa oração. Ele quer que nós evitemos. Os discípulos dele, ele quer que os discípulos dele evitem. Qual a recompensa da oração do hipócrita, voltando lá para Mateus capítulo 5, né? Qual a recompensa do hipócrita na oração? O texto diz assim, em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Né? Como já dissemos, a intenção do hipócrita em orar é agradar as pessoas, é arrancar das pessoas elogio, certo? Bom, se essa é a intenção dele, né? Sempre que uma pessoa elogia a oração do hipócrita, ele está recebendo o galardão dele. Então, esse é o galardão, tá? Esse é o galardão do hipócrita quando ele ora. Quando ele ora, as pessoas olham, o que ele quer quando ele ora? Ele quer ser visto, né? Então as pessoas vão ver ele orando. Pronto, é o galardão dele. Ele quer ser elogiado quando ele ora. Muito bem, então quando as pessoas verem ele orar e dizer, puxa, meu irmão, nossa, você faz uma oração muito bonita, muito bem elaborada, né? Você é o irmão de oração. Pronto, já recebeu o galardão dele, é só aquilo. Ele não pode esperar de Deus absolutamente nada. Ele não pode esperar de Deus algo que ele não dirigiu a Deus. Se ele não orou a Deus, ele não pode esperar de Deus galardão nenhum. Então, já que a intenção dele é orar para agradar as pessoas, então ele vai receber das pessoas o que as pessoas podem dar
como recompensa da sua oração. Então fica esse alerta para mim e para você hoje. Você está vendo esse vídeo, né? Isso foi um alerta muito sério que o Senhor Jesus nos fez. Os discípulos dele não podem ser hipócritas, tem que evitar a hipocrisia. Como é que anda a sua oração, sua vida de oração? Isso eu falo na sua intimidade, né? A gente tem que orar em público, a gente tem que orar com a igreja, mas nós não podemos resumir nossa vida de oração em público. Como é que está a sua vida de oração particular, íntima com Deus? Com você e Deus. Você tem desfrutado da comunhão com Deus? A única coisa que importa quando você ora é de fato a aprovação do Senhor. Quando você ora, o único centro da sua oração é Deus, porque o hipócrita não é Deus, são as pessoas, né? Então fica esse alerta, fica essa reflexão, e eu espero que nós melhoremos nossa vida de oração e evitemos, né, a hipocrisia.